Hoje em dia, tudo virou narcisismo. Terminou mal um relacionamento? Narcisista. Chefe difícil? Narcisista. Pai exigente? Narcisista. Mas será que todo mundo é assim mesmo? Eu sou psiquiatra e no consultório escuto isso todos os dias. O que realmente é personalidade narcisista? O que o transtorno de personalidade narcisista traz? Ele é um diagnóstico psiquiátrico bem definido e descrito nos manuais médicos. Não é só vaidade, não é só autoestima alta e não é gostar de se aparecer. É um padrão persistente e inflexível de funcionamento. E esse padrão de comportamento, ele começa a aparecer ali no final da adolescência, início da vida adulta. Esse comportamento da pessoa, ele aparece em vários contextos: família, trabalho, relações, e causa prejuízo significativo e sofrimento interpessoal para as pessoas que convivem. Quais são as características centrais do narcisista? Primeiro, sentimento de grandiosidade. Ele pode ser explícito ou encoberto, necessidade constante de admiração, falta de consciência de empatia, relações baseadas em uso, controle ou desvalorização, dificuldade profunda em reconhecer as falhas. O ponto central não é só o ego alto, é a estrutura da personalidade. E o que são, então, traços narcisistas, né? Muitas pessoas falam sobre transtorno de personalidade, mas existem também os traços, aquelas pitadas de narcisismo. Traços são características que todos nós podemos apresentar em algum grau. Por exemplo, se sentir muito mal quando recebe críticas, necessidade de reconhecimento em determinadas fases da vida, posturas defensivas para proteger a autoestima, momentos de maior egocentrismo, sob estresse, sobre dor emocional. Então, traços são situacionais, mas eles são moduláveis, mutáveis e não definem a pessoa por completo. O traço, ele aparece também em alguns contextos, mas ele melhora com o insight, ou seja, com a crítica da pessoa, com a terapia, com a maturidade. O transtorno não, ele tem um padrão rígido, repetitivo, pouco flexível, com pouco insight, pouca crítica. Então, no transtorno, a pessoa ela não sofre por ser assim, quem sofre são os outros. Todo transtorno de personalidade, ele é um padrão, como eu disse, repetitivo e inflexível. E nem todo padrão difícil é um transtorno. Então, quando que a gente pode pensar em um possível diagnóstico de personalidade narcisista? Uma história longa de conflitos interpessoais, muitas relações instáveis e marcadas por exploração emocional, dificuldade crônica de ter empatia, autoimagem frágil, mascarada por grandiosidade. Então aquela pessoa, ela se acha, mas lá no fundo ela é muito frágil. Resistência importante a críticas e a frustrações. E mesmo com tudo isso, o diagnóstico ele não é feito em uma consulta, nem por um vídeo, nem por um relacionamento que não deu certo. Todo transtorno de personalidade, ele precisa cumprir 3 pilares. Primeiro, ele precisa ser persistente e inflexível, começar cedo na vida e causar prejuízo significativo. A pessoa se percebe como especial no narcisismo, superior ou única, mesmo que ela não tenha conquistas reais e proporcionais àquilo que ela diz ou àquilo que ela imagina. Fantasias de sucesso ilimitado, poder, beleza. Muitos deles acreditam que só pessoas muito especiais podem compreendê-los. Outra característica é a necessidade excessiva de admiração. Não é só gostar de elogio, é depender emocionalmente da validação externa. Outra coisa é a intolerância à indiferença, e precisa ser notado. E fica irritado quando ele não se percebe reconhecido. As relações, os relacionamentos, nesses casos, eles são usados para reforçar a autoestima do narcisista. Falta de empatia é um dos sintomas centrais. Dificuldade real de se colocar no lugar do outro. Diminui sempre o sofrimento do outro. Uso emocional das pessoas sem culpa. Regras não se aplicam a essas pessoas. Acha que merece privilégios e fica muito frustrada quando é contrariada. Aproxima-se quando o outro é útil e desvaloriza quando impõe limites. Importante, estou descrevendo padrões de funcionamentos de alguém com estrutura narcisista significativa. Não significa que uma pessoa que tem um comportamento parecido com esse, isolado em algumas situações, seja narcisista. Agora vamos falar um pouquinho sobre os padrões de relacionamentos nesses casos. No início, tem a idealização. O narcisista ele costuma encantar, valorizar intensamente, faz o outro se sentir único, especial, uma pessoa escolhida. Com o tempo, o controle sutil começa a aparecer na relação e essa relação começa a mudar.
críticas veladas, comparações, desqualifica o outro e desqualifica em forma de opinião disfarçada de preocupação. Necessidade de ter razão, inverte sempre a culpa, ataca a autoestima do outro e também tem um padrão de retirar o afeto como punição, ou seja, não vou mais te amar, você é sensível demais, se você fizer isso eu não vou gostar mais de você. E como que ele faz o outro se sentir? Com confusão mental. O outro costuma dizer, eu não sei mais quem eu sou, será que eu tô exagerando? Será que a culpa não é minha mesmo? Ou essa pessoa se pergunta, antes eu tinha certeza, agora eu duvido de tudo. Essa outra pessoa também começa a desenvolver culpa crônica. Mesmo sendo ferido, o outro sente culpa por reclamar, culpa por se afastar, culpa por impor limites. A narrativa sempre acaba voltando contra ele. A pessoa começa a se sentir insuficiente, a perder aquela espontaneidade e andar pisando em ovos. A monitorar o seu humor o tempo todo e a antecipar reações. Então, ela cuida com o que vai falar e já antecipa uma possível reação. A evitar conflitos. Com o tempo, ela se cala, se afasta dos amigos, perde a referência de si mesma. É importante, tem narcisistas que não fazem isso de forma consciente ou maldosa. Muitas vezes é um funcionamento dessa pessoa defensivo, profundo, ligado à fragilidade que o narcisista tem. Ele não demonstra ter, mas ele tem muita. Um medo intenso também de inadequação, mas isso não invalida, obviamente, o sofrimento do outro, mas ajuda a entender o mecanismo. Um diferencial importante. Nem toda relação que faz mal envolve um narcisista. Vou colocar aqui umas diferenças-chave para vocês. Relações difíceis, sem narcisismo. Tem diálogo, tem uma culpa compartilhada, às vezes os dois sentem culpa. Tem possibilidades de reparo, de conversa. Às vezes é ruim, às vezes o outro sente mais culpa, mas tem um equilíbrio entre um e outro. A relação com o narcisista, ela tem uma estrutura de padrão repetitivo. É cansativo, é sem equilíbrio, é sempre assim, sempre um tem culpa e o outro não, sempre um é errado e o outro não, sempre a autoestima de um é pisada e de outro não. Então tem um desequilíbrio muito grande. Acaba levando a relações, enfim, doentias. Mas mais importante do que perguntar se o outro é narcisista é observar como você fica dentro dessa relação ou como você fica depois dessa relação. Relações saudáveis não deixam você constantemente confuso, culpado ou se sentindo diminuído. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Um grande beijo e até o próximo vídeo.